Olá, boa noite. Boa noite. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, denunciou hoje um esquema que teria sido montado para, além de contestar o resultado das urnas das últimas eleições, aplicar um golpe de Estado. Ele disse que não aceitou e queria renunciar. Não demorou muito para voltar atrás. Na manhã desta quinta-feira, o senador Marcos Duval convocou a imprensa para explicar as denúncias apresentadas pela revista Veja após entrevista. Ele afirmou que foi convidado pelo ex-deputado Daniel Silveira para uma reunião com o então presidente Jair Bolsonaro. O encontro foi realizado na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, no mês de dezembro. Duval afirmou que foi de carona com o ex-deputado e não foi identificado na portaria. O objetivo era articular uma armadilha para o ministro Alexandre de Moraes e instalar um golpe de Estado para anular as eleições presidenciais. A ideia seria, eles colocariam um equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio, e eu nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que em alguns dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. E aí eu disse de pronto que eu não iria fazer isso, né? Não iria fazer esse tipo de ação, porque eu falei, olha, presidente, e Daniel, isso é ilegal. A ideia era que a gravação flagrasse alguma irregularidade e, com o áudio da confissão, Bolsonaro buscaria anular o resultado da eleição. À revista Veja, Duval afirmou que a proposta de golpe teria sido feita pelo então presidente Jair Bolsonaro e, em uma live durante a madrugada de quarta, disse que foi coagido pelo presidente. Já nesta quinta-feira, afirmou que Bolsonaro foi espectador na reunião e o plano estava sendo explicado por Daniel Silveira. Não houve, o que eu acho que saiu na imprensa, que o presidente me coagiu. O presidente estava numa posição semelhante à minha, escutando uma ideia esdrúxula do Daniel Silveira. Duval disse que reportou ao ministro Alexandre de Moraes a proposta que recebeu e não cooperou com o plano golpista, mas não houve denúncia formal sobre o caso ao STF. Na noite desta quarta-feira, o senador Marcos Duval publicou em uma rede social que iria abandonar a política, mas nesta quinta-feira de manhã disse que reconsiderou a decisão porque não quer abandonar o trabalho no Senado e pretende acusar autoridades de prevaricação diante das invasões de 8 de janeiro em uma comissão parlamentar de inquérito. Além disso, Duval disse que repensou a decisão depois de ser procurado por parlamentares que parabenizaram o senador pelo trabalho realizado. Ele afirmou que foi procurado por Flávio e Eduardo Bolsonaro, filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na manhã desta quinta-feira, em uma sessão no Senado Federal, o senador Flávio Bolsonaro falou sobre esse episódio e confirmou a realização da reunião. O que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos. E eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime. Mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de superar os fatos. O fato é que dia 31 de dezembro o presidente Bolsonaro deixou a presidência. Na manhã desta quinta, Duval disse que teve sensação de que o plano golpista tinha o objetivo de evitar uma nova prisão do então deputado Daniel Silveira. Ficou muito claro que ele estava num movimento de manipular e ter o presidente comprando a ideia dele se um senador aceitasse a missão. Então, do tipo assim, vou trazer um senador, se ele aceitar, você aceita? O que ficou bem entendido foi uma coisa nesse sentido. Estava claro o desespero do Daniel, porque ele é notória a quantidade de vezes que ele está descumprindo ou descumpriu as ordens do ministro Alexandre. Então estava claro que ele estava assim, depois eu acho que do relacionamento com o presidente, que ele estava tentando convencer nós dois de entrar nessa ação esdrúxula. Na manhã desta quinta, Daniel Silveira voltou a ser preso pela Polícia Federal após determinação do STF.
Silveira foi condenado em abril de 2022 por ataques contra o STF. Ele já tinha sido preso, mas conseguiu um indulto do então presidente Jair Bolsonaro. No entanto, precisava cumprir medidas cautelares que, segundo o STF, foram descumpridas. Silveira foi preso em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele perdeu o foro privilegiado nesta quarta-feira com a posse dos novos deputados eleitos. Silveira concorreu ao Senado, mas não foi eleito.